Fala pessoal, paz a todos vocês, espero que todos estejam bem e seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal Reino Espiritual Inabalável. Desde criança nos ensinaram a temer uma palavra pecado. Ela ecoa nos púlpitos, nas orações, nas músicas, nas conversas de família. Cuidado com o pecado separa você de Deus. Somos pobres pecadores. O mundo está dominado pelo pecado. Mas você já parou para pensar o que realmente significa essa palavra? Como um termo que nasceu no deserto antigo transformou a identidade universal da humanidade? Já se perguntou isso? Talvez o pecado nunca tenha conquistado o mundo. Talvez o medo do pecado tenha. Há uma diferença aí. Porque quando o conceito jurídico vira identidade existencial, ele deixa de ser comportamento e vira essência. E quando alguém passa a acreditar que é essencialmente pecador, vive permanentemente em dívida emocional. Mas vamos voltar à raiz? No hebraico do Antigo Testamento, a palavra principal para o pecado é hatá. Ela significa literalmente errar o alvo. Não é um demônio, não era uma entidade espiritual. É falha. No Novo Testamento, encontramos duas palavras centrais, hamartia, erro, falha. E para bases, transgressão, legal. E aqui está o ponto decisivo. Em 1 João, capítulo 3, verso 4, está escrito: pecado é transgressão da lei. Transgressão de qual lei? Da lei da aliança mosaica. No grego, a palavra para lei é nomos. Nomos significa código estabelecido, sistema jurídico, regime normativo. Estar debaixo do nomos significava viver sobre o regime jurídico da aliança mosaica. Você está entendendo? E não estamos falando de um mandamento isolado, estamos falando de um sistema completo. A tradição judaica contabiliza 613 mandamentos dentro da lei mosaica. Você sabia disso? 248 mandamentos positivos, 365 mandamentos negativos. Leis para homens, lei para mulheres, lei para sacerdotes, lei para pureza ritual, lei para alimentares, leis para sacrifício. Isso era um código nacional de aliança. E dentro desse nomos que nasce a categoria jurídica de transgressão. Agora observe algo profundo. A palavra para ausência de lei é anomia. Sem nomos não há parabases. Paulo afirma em Romanos, capítulo 4, verso 15, onde não há lei, não há transgressão. Ele reforça isso em Romanos, capítulo 5, verso 13. O pecado não é levado em conta quando não há lei. Isso é a linguagem jurídica, meus queridos. E ele vai além. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56. A força do pecado é a lei. Perceba a estrutura. Sem lei, sem transgressão formal, sem código, sem acusação jurídica. Em Romanos, capítulo 7, verso 9, Paulo diz: eu vivia sem lei. Mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri. Ele não está dizendo que nunca errou. Ele está dizendo que quando o código entrou, nasceu a categoria formal de culpado. A lei revela, acusa e condena. Por isso Paulo chama de ministério da condenação. Em 2 Coríntios, capítulo 3, ela mostrava doença, mas não curava. Então Cristo entra na história. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Debaixo da onde, meus queridos? Da lei. Ele nasce dentro do nomos, para cumprir, para encerrar. E na cruz, Colossenses, capítulo 2, verso 14, cancelou o escrito de dívida. Meus queridos, cancelou ou não cancelou? Se cancelou, vocês estão indo totalmente contra o que está escrito aqui.
Tá bom? Hebreus, capítulo 8, verso 13, tornou antiquada a primeira. Se o nomos foi encerrado como pacto, qual tribunal ainda está ativo? Agora vamos entender algo profundo. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos foi escrito por volta do ano 57 depois de Cristo, ou seja, antes do templo cair, que era o símbolo maior, o símbolo da lei. Você está entendendo? O templo ainda estava de pé, meus queridos. Os sacrifícios ainda estavam acontecendo. O sistema da antiga aliança ainda funcionava. O que estava acontecendo naquele momento? Os judeus que criam em Cristo estavam sendo pressionados a voltar ao nomos. Você está entendendo? Gentios estavam entrando na fé sem nunca terem vivido sobre o sistema mosaico. Pessoal, tudo isso estava acontecendo lá. Entende? Entre a cruz e o ano 70. O mundo apostólico vivia entre dois regimes. O regime do nomos, o regime do espírito. Romanos 7 descreve o drama dos homens debaixo da lei. Romanos 8 apresenta a libertação do regime acusatório. Estar em Cristo, meus queridos, naquele contexto significava permanecer na nova aliança. Esse era o significado estar em Cristo. Não retroceder ao sistema que produzia condenação. E isso se conecta com 1 Coríntios capítulo 15 e 24. Depois virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai. Havia um processo, um reinado mediador, uma transição até que o antigo fosse removido. Então não há condenação, significa quem permanece em Cristo permanece fora do regime de condenação do nomos. Já te ensinaram isso, meus queridos? Vocês já ouviram isso dentro das chamadas igrejas? Hã? Ai, ai. Ai, ai. Ele continua, Romanos capítulo 8, verso 2. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Um regime substituiu o outro. E talvez venha a pergunta, então eu posso viver como eu quiser? Posso fazer tudo aquilo que eu quiser? Você sempre pode fazer o que quis. Mas haverá consequência. Consequências duras. Meus queridos, a cruz removeu condenação jurídica. Não removeu responsabilidade. E é isso que está faltando nas pessoas. Responsabilidade, maturidade, mente reconciliada. Você entende? Agora deixa eu me falar com carinho. Quando alguém diz, eu sou um pobre pecador, talvez esteja se definindo dentro de um sistema jurídico que já foi encerrado. Assumir identidade permanente de condenado é viver sobre um tribunal que já foi fechado, meus queridos. E chegamos no final dessa mensagem. Meus queridos, peraí. Meus queridos, desceu um texto fresquinho aqui. Hebreus capítulo 2, verso 14, está escrito da seguinte forma. Assim como os filhos têm participação de carne e sangue, ele também participou destas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Meus queridos, preste atenção.
O diabo, diabolos no grego, acusador, catárgio, torna inoperante. Hebreus capítulo 10, verso 3. Nesses sacrifícios há recordação de pecados. Todos os anos, o sistema jurídico produzia acusação. Cristo destruiu esse poder juridicamente na cruz, estruturalmente em 70 DC. O tribunal fechou, meus queridos. Foi encerrado, foi destruído. Ele não fortaleceu o acusador. Ele não fortaleceu o acusador jurídico, que era o sistema mosaico da antiga aliança, meus queridos. Entende? Ele não criou réus eternos, revelou reconciliados. Quando o tribunal fecha, o medo perde a voz. Quando o acusador é destruído, a culpa perde o trono. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você realmente acredita que está dentro de um sistema jurídico de condenação e morte, meu querido? Acorda, meu querido. Acorda, tu que dorme. Um sistema jurídico de condenação e morte que foi estabelecido para uma nação específica, em uma aliança específica, em um momento histórico específico. Você acha mesmo que está sendo julgado por um código de 613 mandamentos dado a Israel? Como leitor dessas escrituras, você não consegue perceber o contexto? Será que nós não lemos o texto fora da moldura histórica? E depois ficamos assustados com uma condenação que nem era direcionada a nós? Talvez o problema nunca tenha sido o pecado eterno. Talvez tenha sido leitura sem contexto. Talvez seja que esteja se colocando dentro de um tribunal que já foi encerrado. Leia o texto, meu querido. Respeite o pacto. Entenda a transição. O cristianismo tradicional, todas as religiões, agora eu vou generalizar. Todas as religiões vivem entre a transição. Não conseguem ligar um ponto no outro. Por isso que vocês vivem dessa forma. Entende? E aí, meus queridos? Foi consumado ou não foi? Será que isso não significa nada para você? Quando Jesus foi colocado naquele madeiro, e ele disse, tetelestai, está pago, está consumado. Será que isso não significa nada para vocês? E se essa mensagem fez sentido para você, se esse conteúdo abriu sua mente, se ajudou você a enxergar o texto com mais clareza, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais alguém que ainda vive com medo de um tribunal que já foi encerrado. Porque conhecimento liberta, contexto ilumina e entendimento amadurece. Mentes ativada e chegamos no final. Um forte abraço, um beijo no coração. Até o próximo. Fui!